Olá, meus queridos, uma boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito dançante, né, gente? Nós vamos conversar com o professor Daniel sobre dança, a importância da dança para o envelhecimento saudável. Então vem muita coisa boa por aí, como eu falei, a live é dançante, né? Falou de dança, a gente já sente vontade de dançar, não é verdade? Eu quero pedir a você que vai assistir essa live posteriormente, que você compartilhe com outras pessoas, que você deixe seus comentários também, se essa live trouxer algum benefício para você, tá bom? E quero dizer para vocês o seguinte, que tanto essa semana quanto na próxima nós teremos lives diárias. Então hoje nós vamos conversar com o professor Daniel sobre os benefícios da dança para o envelhecimento saudável. Amanhã nós vamos conversar, deixa eu ver a programação, com a enfermeira Mariana sobre as instituições de longa permanência, quais são quais são os mitos e os preconceitos relacionados às instituições de longa permanência. É muito importante que tanto você que é profissional, você que é idoso, você que é cuidador, que você assista a live de amanhã, tá? Porque é muita coisa que se fala a respeito das instituições de longa permanência não são verídicas, então é importante que você assista. Posteriormente, na quarta-feira, nós vamos conversar com a Maria Inês sobre o dia a dia, ou seja, a rotina de cuidados, tá? Você que é cuidador, os desafios que você tem. Ela vai trazer algumas dicas para você também que é cuidador, então é importante que você assista. Na quinta-feira, nós vamos conversar com a psicóloga Kátia sobre técnicas para lidar com a ansiedade. Então, na semana passada ela falou sobre ansiedade, a gente entendeu o que é. E amanhã ela vai conversar, vai te ensinar técnicas para você lidar com a ansiedade. Então, tem muitos idosos aí falando que estão ansiosos, né? Nesse período de isolamento, ela vai conversar sobre isso. E na sexta-feira, a Isis vai conversar com a gente, a Isis que é terapeuta holística, sobre a importância da respiração consciente. Então, é muito importante que você participe dessa semana. Semana que vem também teremos lives todos os dias às 20 horas, é importante que você assista, deixe seus comentários, né? Acompanhe os profissionais que estarão fazendo lives com a gente. Gostou do trabalho desses profissionais? Acompanhe o perfil deles também, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Isso é muito importante aí para que a gente possa compartilhar conhecimentos aí entre nossos idosos, nossos cuidadores, acerca da saúde da pessoa idosa, já que nós sabemos que não são tantas pessoas assim que têm conhecimento relacionado a essa fase da vida, né? E os nossos idosos muitas vezes ficam abandonados ou são cuidados por pessoas que não têm não desenvolveram ainda habilidade, né, e conhecimentos nessa área. Então nós estamos unindo nossos esforços aqui para trazer informações para você, tá bom? Eu vou iniciar a live, já vou conversar com o professor Daniel. Não sei se a gente está tendo algum problema aqui, tá, professor Daniel? Com a questão da live, se a live está chegando para todo mundo. Eu vou até verificar aqui no Instagram antes de chamar, porque teve um dia que a gente teve um congelamento aqui de live. Eu vou verificar aqui se está chegando para todo mundo. Deixa eu olhar aqui no outro perfil e já te convido, tá bom? Deixa eu ver se entrou aqui. Porque senão eu inicio a live de novo, tá, Daniel? Deixa eu ver aqui. Bom, tá aparecendo aqui pra mim que está ao vivo. Então, acho que tá tranquilo, aos pouquinhos as pessoas vão chegando. Vamos lá, vou convidar aqui o professor Daniel para essa live. Olá, Juliana. Boa noite a todos presentes. Tudo bom? Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo aí à live. Gratidão, né, por você ter Obrigado. convite para estar com a gente aqui. Estou muito feliz. Daniel, gente, nós fizemos mestrado juntos, né, Daniel? É verdade. Saúde. Então, é um O meu, profissional. o meu vídeo está aparecendo legal para vocês? Tá, para mim tá aparecendo, tá ótimo. Quem Ah, entrou aí agora o áudio também tá bacana, porque para mim tá travado aqui, mas tudo bem. tá travado? Eu tô te ouvindo direitinho, sua imagem está ótima também, Ah, então tá ótimo. tá legal. Daniel, eu quero pedir a você para se apresentar, para a galera te conhecer, quem ainda não conhece o professor Daniel. Então, já estou muito feliz que eu estou vendo vários alunos aqui entrando para participarem da live. E caso a gente vá falando aqui, vocês forem se interessando, vocês podem ir respondendo a gente. Podem ir perguntando, tá bom, gente? Bom, eu sou Daniel, dou aula de dança já estou na dança já há 20 anos, né? E trabalho com dança há 18 anos.
E no SESC, nos últimos 7 anos, eu tenho desempenhado um papel importante lá como professor de dança de salão, junto com meus lindos alunos, né? Boa parte deles é composto por idosos. Eu tenho cerca de 70, 80% de alunos compostos por idosos. E tem sido maravilhoso trabalhar com a dança de salão, principalmente nessa melhor fase da vida, em que eu, como profissional, tenho aprendido muito. Para mim tem sido muito gratificante, né, como ser humano inicialmente e depois como profissional também. Eu sou formado em educação física, desculpa, A gente sou cresce trabalhando com idosos, né? é verdade. O pessoal tem muito conhecimento, né? Nós somos meros aprendizes. É verdade. Você estava falando suas formações, acabei te interrompendo aí. Nada. Eu sou formado em educação física, né? Licenciatura plena. Tenho uma pós em marketing para atuar na área de gestão e fiz mestrado com você na UF em saúde coletiva e sigo na linha de educação em saúde. Estou desenvolvendo alguns trabalhos relacionados a isso e sempre trabalhei com atividade física a vida toda e a dança de salão sempre fez parte da minha vida. Perfeito. Lembrando também, gente, que hoje o Daniel ele vai falar com a gente sobre os benefícios da dança, mas depois Isso. vai fazer uma live, o Daniel vai conversar com a gente sobre a importância também do educador físico na atenção básica, né, Daniel? A importância da dança de salão, principalmente a dança de salão na atenção básica, como ferramenta de promoção da saúde, prevenção e Perfeito. promoção da saúde. Mais live com o Daniel aí, né? Então tá bom, Daniel. Gente, nós já vamos iniciar a live de hoje e à medida que vocês tiverem dúvidas, podem colocando as perguntas e a gente vai, o professor Daniel vai respondendo para vocês, tá bom? Queria já fazer a primeira pergunta, né, Daniel? Que eu acho que é a pergunta de todo idoso, quais são os benefícios da dança, né? Claro. Bom, primeiramente, os benefícios físicos, né? O primeiro benefício físico que a gente vê é a questão da mobilidade articular, né? A gente, com o tempo, começa a ficar mais entravado, o músculo já começa a querer dar uma segurada, então tem a questão da mobilidade articular, que ela é bem visível, né? A pessoa que muitas vezes no dia a dia não está habituada a fazer muitos movimentos, e com a dança de salão, né, que é, no caso, a minha área que eu tenho experiência, eu vejo essa questão da mobilidade articular, né? O deslocamento melhora muito. E eu tenho o hábito em fazer um alongamento antes da aula, no começo da aula, na verdade, que faz parte da aula, né? E esse alongamento também auxilia na mobilidade articular, né? O alongamento ele é fundamental porque ele auxilia na circulação periférica também, além da mobilidade articular, né? O retorno venoso. E a gente sabe que a gravidade ela não favorece muito o retorno venoso. Então, você fazer um alongamento de forma correta, né, antes das atividades em geral, não só da dança de salão, você tem uma prevenção maior articular e muscular. E você tem outros benefícios relacionados às qualidades físicas, né? A lateralidade, a gente trabalha o tempo todo um lado e o outro. A gente tem a questão da coordenação motora, coordenação óculo-pedal, que você tem que estar atento ao seu pé e os olhos, óculo manual, né? Que você tem que ir a parte da condução, de conduzir ou ser conduzida, né? Você tem a questão do ritmo que você trabalha o tempo todo, a musicalidade, né? Enfim, são diversas qualidades físicas. Tem a questão da resistência física aeróbica que você ganha, né? Dependendo do estímulo que você tiver fazendo a dança de salão, do tempo que você gera para isso e o intervalo que você tem, os seus ganhos no condicionamento cardiorrespiratório podem ser muito bons. E a gente sabe que o melhor preditor de qualidade de saúde entre os mensuradores é o VO2, né, o volume de oxigênio. E eu até tive a experiência, na época da faculdade ainda, 2007, e aí nós estávamos servindo, vamos dizer, de cobaia para as pesquisas lá, eles estavam fazendo uma mensuração de saturação de oxigênio de CO2 no quadríceps, e aí eles estavam pegando os alunos lá para poder participar lá da pesquisa, e aí era até um indiano que foi na Gama Filho na época, e aí eu estava lá, era monitor em fisiologia, me chamaram para fazer o teste de VO2 com mensuração de CO2 no quadríceps, com saturação. Aí
eu fiz 5 testes diferentes, com vários protocolos, e o nível de VO2 foi considerado excelente, né, em todos eles, porque a dança me ajudou muito. E eu só dançava na época, mas eu dançava todo dia, dançava 2, 3 horas por dia, por gostar e por viver disso, né? Então, o que aconteceu é que, com o decorrer do tempo, eles acharam que eu era maratonista. Até então, eu não falei do que eu fazia, o que eu praticava para ter um nível de condicionamento muito bom. E todos os testes de VO2 máximo deram excelentes. E aí eles perguntaram para mim, pô, você tem respiração de corredor de fundo, fundista, né, de maratonista e tal. O que você faz? Aí eu só danço. Então, quer dizer, eles ficaram assim impressionados com o nível de condicionamento, né, relacionado ao conquistado pela dança, né? Então, assim, não tem idade para fazer, qualquer idade, e a melhor idade para fazer é a idade dos idosos, né? Verdade. A dança tem essa questão do benefício cardiorrespiratório, benefício em Sim, relação à idade, condicionamento, né? Essas habilidades que você falou, que são muito importantes, né? com E certeza. do alongamento que você falou, que eu acho assim, fundamental, né? Para todos nós é importante, antes de fazer atividade física, fazer um alongamento, mas para o idoso nem se fala, né, Daniel? Porque Exato. o idoso que é sedentário, né? Ou ainda que não seja sedentário, É, iniciar a atividade física com alongamento já faz uma diferença grande, né? faz. E outra coisa também é que tem a questão do impacto, né? Que é fundamental para a terceira idade, que com o tempo a gente vai tendo sarcopenia, que é a perda de músculo, né? E a osteopenia, osteoporose, que é a perda de osso. E a dança de salão ela promove o impacto, né? Isso daí favorece a produção de colágeno, que posteriormente vai produzir cálcio no sistema todo, e aí você tem uma maior densidade mineral óssea nos membros inferiores e no quadril também, né? A gente sabe aí que tem muitos casos de queda recorrente e seguidas de fratura, principalmente no quadril, fêmur, e a dança de salão ela auxilia muito nesse sentido, né? Perfeito. Inclusive, ela é indicada por vários profissionais da saúde, né, médicos, ortopedistas, até fisioterapeutas mesmo, e profissionais de educação física. A dança ela é considerada uma excelente atividade física, porque ela é muito completa no sentido físico, né, e principalmente psicológico, É isso que eu ia né? perguntar agora. Quais são os benefícios emocionais da dança? Então, primeiro benefício que tem é o que a pessoa sente o acolhimento, porque a dança de salão você não tem como fazê-la sem ter o toque. E o toque ela é interessante porque o toque ele ultrapassa diversas barreiras, né? Tabus, você aproxima o ser humano de outro ser humano. Então, quando você promove o toque, né, você faz o que muitas vezes aquele idoso ele não tem o hábito de fazer, dar e receber o toque, né? E o toque é muito importante. A pessoa que tem essa oportunidade de tocar outra pessoa sem nenhum tipo de tabu, né, pelo simples fato de tocar, ela automaticamente ela recebe um afeto, né, mesmo que seja um afeto na dança naquele momento, né? E isso traz, assim, eu vejo principalmente os meus alunos, né? Eu trabalho no SESC há 7 anos e lá a maior parte dos meus alunos são idosos, né? Eu vejo assim a importância da dança de salão na vida deles, de cada um deles. Eu gostaria de agradecer de novo a presença de todos vocês que estão aí, os alunos queridos e convidados, as pessoas que eu ainda não conheço, mas estou tendo a oportunidade de conhecer. Então, eu fico muito feliz de ver assim, a evolução, né, das pessoas e que começam a dança sem, às vezes chega lá sem uma luz, assim, o olho, aquele olhar meio apagado, né? E com o decorrer dos dias, das aulas, as pessoas começam a ter uma autoestima mais elevada, né? Começam a se sentir mais seguros, começam a estar no meio social mais com maior segurança, começam a sentir a necessidade de estar no meio social porque reconhecem como é bom estar no meio social, né? E a dança de salão, ela não tem preconceitos contra nada, contra idade, contra sexo, cor, né? Contra raça, enfim, etnia, contra nada. Você vai dançar com um novinho, com um velhinho, com
um negro, um branco, um azul, um amarelo, um magro, gordo, não interessa. A dança de salão, ela atravessa todas essas fronteiras, essas barreiras, ela permite que você se sinta um ser humano, né? Isso é muito bacana. É verdade. Então, já vira, né? Para quem pergunta, para quem diz assim, ah, mas eu tenho 70 anos, eu posso aprender a dançar? Pode, eu tenho 80. Não tem limite de idade, né, Daniel? Não Não tem. tem. É Eu idade, tenho uma. Não, não tem idade não. A minha aluna mais nova, ela tem quase 90 anos, Maria Borges. Ela faz, acho que mais ou menos umas 3 ou 4 atividades no SESC. Ela faz hidroginástica, faz dança de salão, faz pilates e eu acho que ela faz hidroginástica, pilates e dança de salão, se eu não me engano. Super ativa, cabeça maravilhosa. Eu acho que todo mundo deveria fazer dança. é E quem verdade. descobre depois de um tempão fala, nossa, por que que eu não entrei antes? É muito bom. É verdade. Daniel, eu lembro que dentro do programa Universidade da Terceira Idade, da UF, né, eu trabalhei lá 8 anos e a turma que era maior, nós tínhamos 11 projetos de extensão. A turma que era Aham. maior era a turma de dança. E assim, os É. benefícios eram muito palpáveis, né? Tanto os benefícios que você falou do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista da socialização, que você citou também, essa questão de você ampliar o círculo de amizade, que é tão importante para o idoso, né? Ele consegue, Exato. a dança geralmente chega tímido, com vergonha, e aos poucos vai fazendo amizade, aquilo ali, o círculo cresce, né? Porque vai para além daquela aula, vai para além daquela turma, e aí a gente observa que as amizades vão se construindo, já vão se juntando para viajar, tem muito isso também. Não sei se aí no Tem. CEP acontece, mas na UF acontecia muito, né? Formava as amizades e de repente já estavam viajando, fazendo outras coisas para além daquele espaço ali, né? E algo que eu percebia muito também, Daniel, que eu tenho certeza que você aí pode falar um pouco mais para a gente, a questão dos benefícios também do ponto de vista emocional, além desses que você falou, é a questão da diminuição de ansiedade, diminuição de estresse, né? É Sim. uma contribuição muito grande na questão da depressão, que a gente sabe, geralmente o idoso chega no SESC, assim como chegava na UF, muito depressivo, sem autoestima, Isso. e aí, de repente, ele começa a relatar para a gente, olha, eu já não estou mais estressado, né? Quanto eu estava, já não estou Exato. ansioso, não é verdade? Verdade. A dança de salão, assim, do ponto de vista psicológico, né? Foi como eu falei, assim, eu vejo as pessoas entrando às vezes, assim, com o intuito de fazer uma atividade, às vezes por indicação, né? Ou mesmo porque querem encontrar um nível social, ou até mesmo querem encontrar uma pessoa, uma parceira, um parceiro bacana, fazer uma amizade, né? Às vezes a dança, ela só é a ferramenta de busca por algo muito maior, né? Mas é uma ferramenta valiosíssima. Então, por exemplo, eu vejo pessoas com Parkinson, eu tenho alunos com Parkinson, tenho alunos com Alzheimer, né? Eu vejo uma evolução, né? O nosso corpo ele é tão maravilhoso que ele é capaz de mapear movimentos do nosso inconsciente. A gente não pensa, a gente tenta, repete, 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 mas a gente tem a capacidade de engramatizar movimentos. A gente aumenta o número de unidades motoras recrutadas, né? O número de fibras musculares e a gente cria um mapeamento de motor mesmo, de gestual. Quando a gente cria isso, que é uma coisa que independe muito do nosso. A gente pode querer muito e muitas vezes tentar e não conseguir. A pessoa entende, mas ela não reproduz o movimento. Mas nas tentativas, né, você vê uma melhora, né? Há uma melhora real e isso fica para a vida, né? É claro que tem que ser algo que tenha que ter continuidade. A pessoa tem que vir a praticar sempre isso, né? Para que ela procure ter um benefício, porque o cérebro é como o corpo, você tem que exercitar, né? Se você não exercita, você começa a atrofiar tudo. Então, você começa a ficar limitado. E eu vejo que a dança, para muitos, ele é um, vamos dizer, não é só uma atividade, é um, como que eu poderia dizer? Não é um obstáculo a palavra que eu queria encontrar, mas é um desafio, né? Porque às vezes um movimento que parece muito básico para uma criança de 10 anos, ou um adolescente, ou um adulto de 20, 25 anos, para um idoso não é tão simples assim, né? Mas não é simples porque ele não tem a capacidade de fazer. É porque ele ficou a vida toda desempenhando movimentos limitados à cultura corporal dele.
Então, a partir do momento em que ele pega um movimento novo, além dele estar exercitando o corpo, ele está exercitando a mente. Ele está trabalhando novas sinapses, né? Então, é corpo são, mente sã. Eu queria até reforçar uma coisa que você falou a respeito dos pacientes de Alzheimer, Parkinson, né? A gente tem uma experiência muito interessante que eu acho que a gente tem, muita gente não sabe, que o quanto que a música, especificamente a questão da dança, contribui Musicalidade. com doença de Alzheimer, né? Porque a dança, ela, além de trabalhar o físico, trabalhar o emocional, ela trabalha também a questão da cognição, né, Daniel? Então, você está ali dançando, Trabalha. está estimulando sua memória, você está estimulando a atenção, você está estimulando concentração, você está estimulando a questão de orientação espacial. É claro que, quando a gente fala de quem tem a doença de Alzheimer, à medida que a doença avança, em geral, essa pessoa ela tende a se incomodar com a questão da muita gente falando, né, ao mesmo tempo. Isso, à medida que a doença avança, geralmente incomoda o idoso, né? Mas a fase inicial até a fase intermediária é um exercício maravilhoso. Posteriormente, trabalhar isso em grupo acaba ficando mais difícil, mas não significa que o idoso não pode dançar, né? Porque, de repente, a família que tiver condições, né? Ou de contratar um professor particular, ou a própria família, né? Se reunir ali para dançar, para fazer esse exercício com o idoso, é assim, algo que é maravilhoso, né? Traz muito Exato. e realmente do ponto de vista cognitivo também, que é o que pouca gente sabe, né, Daniel? É verdade. O ponto cognitivo, você tocou no ponto fortíssimo, né? O cognitivo, ele... Vocês estão conseguindo me ver? Estão, né? A minha imagem... É que a minha imagem está paralisada desde a hora que eu entrei, então eu não faço ideia do que está acontecendo comigo. Tranquilo. Ah, então tá bom. Então, gente, do ponto de vista cognitivo, né, além de você aumentar o seu repertório motor, você tem uma questão de reorganização do seu corpo no espaço junto ao convívio social. Quando você faz essa promoção de qualidade de vida para você, você automaticamente enriquece, você faz com que o seu cognitivo ele seja enriquecido de forma saudável, né? Porque a cognição ela pode estar associada diretamente ao espaço em que ela vive, né? Então, se ela está no espaço limitado, o cognitivo dela vai ser pobre. Se ela está no espaço onde ela tem diversos estímulos, estímulo de música, estímulo de pintura, estímulo manual, pedal, né? Enfim, utilizando os sentidos, o cognitivo dela vai ser ampliado, ela vai ter uma qualidade muito superior de ferramentas, vai ter muito mais ferramentas para desenvolver o cognitivo dela. E a dança, ela trabalha com as qualidades físicas que eu já mencionei anteriormente, né, que é a lateralidade, equilíbrio, coordenação, musicalidade, né, ritmo, resistência, enfim, equilíbrio já falei, né? Enfim, parte Onde cognitiva. ficar para nós, né? Oi? Eu sou amante de dança, né? Então, É assim, muito bom. a experiência com idosos durante 8 anos, os benefícios, assim, são realmente maravilhosos. Agora surge uma pergunta, Daniel, que os idosos sempre perguntavam para mim lá, vou perguntar para você. Tem pré-requisito? Tem que saber dançar anteriormente? Como é que é esse negócio aí? Pode entrar, se matricular e dançar? Pode, com certeza. Não tem pré-requisito nenhum, gente. Você pode chegar, inclusive, não sem querer puxar sardinha aqui para o SESC, que é a instituição que eu trabalho. Sabe que eu adoro o SESC. O Instituição que tem SESC, aí de décadas, né, de trabalho com idosos. pois é, o SESC é o Serviço Social do Comércio, ele oferece diversas atividades para o público em geral, né, para os comerciários, usuários e para a comunidade ao redor, né? A gente tem aí muitas unidades, se não me engano, 22 ou 23 unidades no estado do Rio de Janeiro, oferecendo cultura, esporte, lazer, educação, saúde e, enfim, são infinitas atividades lá. E existe uma situação chamada de PCG, que é o Programa de Comprometimento e Gratuidade, onde pessoas que recebem até 3 salários mínimos têm a possibilidade de entrar nessa situação, né? Independente de serem comerciários ou não serem comerciários. Para você usar o SESC, você não precisa ser comerciário. Qualquer cidadão brasileiro pode utilizar o SESC, né? E lá
dentre as diversas atividades que tem, muitas delas gratuitas, nós temos a dança de salão. Se você for PCG, você vai ter gratuidade nessa atividade, né? Existem alguns pré-requisitos para que você se mantenha lá, questão de presença, tal, para você poder valorizar também a atividade, até porque a lista de interessados é muito grande. Mas para você ter uma ideia, Ju, eu comecei lá com 6 turmas de dança de salão. Hoje eu tenho lá 11 turmas de dança de salão e tenho umas 4. Mas é Pois assim, é, pois é. Tenho 11 turmas de dança de salão. Tem 2 turmas voltadas para atividades do TSI, né? Que eu trabalho com os idosos. Lá tem turmas só para idosos, com várias atividades maravilhosas. E tem 2 turmas que estão para ser abertas, né? Que vão funcionar aos sábados, pela manhã e pela tarde. Então são um total de 15 turmas voltadas só para dança de salão. Um total de 225 vagas. é um trabalho espetacular. Quem não conhece, eu acho que quem trabalha com idoso, né, Daniel? Não É, conhece o SESC está comendo mosca, porque onde se iniciou, inclusive não só o SESC, né? A gente tem outros espaços, mas o SESC já assim, tem revista voltada para a questão do envelhecimento, tem essa questão prática, né, é desse verdade. trabalho voltado diretamente para a pessoa idosa. Tem a questão das publicações, né? O SESC tem uma revista voltada para a questão do envelhecimento, que é uma publicação assim, maravilhosa. Você que é profissional, que nunca leu, procure Exato. lá no SESC, procure essa revista. Eu sou assim, apaixonada. Cheguei a fazer alguns trabalhos para o SESC lá em Campos, algumas palestras, né, e tal. Nunca me vinculei enquanto profissional do SESC, mas fiz algumas palestras lá. Realmente é um trabalho assim, espetacular, Daniel, espetacular. Já vi algumas turmas de dança lá em Campos também. A gente vê que a participação dos idosos assim, é muito grande. E o SESC, gente, só contrata profissionais bons. Então a gente sabe que o Daniel é muito. Ah, imagina, obrigado. Não, eu confesso que até quando eu fiz a prova para o SESC, eu acreditei que não fosse entrar para o SESC, porque são tantas etapas. Mas enfim, consegui entrar. E assim, o SESC, eu digo para você que foi uma das maiores e melhores experiências da minha vida, porque eu pude lidar diretamente com o ser humano de todas as idades, né? Voltado não só para idosos, mas para crianças a partir de 4 anos de idade. Sei lá, tem iniciação esportiva de base, iniciação esportiva geral, né? Você tem atividades diversas na iniciação esportiva de base geral. Você tem atividades com água, com lutas, com dança, atividades esportivas com bola, cognitivas, enfim, é tanta coisa que existe lá que só indo lá para conhecer mesmo a diversidade de atividades oferecidas e o mundo que é. Quem conhece o SESC geralmente vive lá dentro. Eu digo isso e não é muito assim brincando, não é real, sabe? Porque é muito melhor que um clube, porque são atividades orientadas, né? Bem legal mesmo. Convite para não só, né, quem é idoso ou não, mas se você é idoso especialmente, se tem um SESC no seu município, procure, porque o trabalho realmente é espetacular, né, É Daniel? verdade. Eu queria te fazer uma pergunta também, antes que eu me esqueça. Tem idosos, né, que têm problemas cardíacos, tá? Sempre perguntam, eu tenho problema cardíaco, eu posso dançar? E aí, como é que fica? Pode, não pode? Então, a pessoa, antes de mais nada, se ela tem um problema cardíaco, ela tem que procurar uma orientação de um cardiologista, né? Ela vai num clínico geral, inicialmente. O SESC, hoje, pela dança estar inserida na cultura, não é exigida o atestado médico. Mas nós orientamos os alunos, as atividades em geral, de física, né? Elas exigem o atestado médico. Então, o aluno ele necessita buscar, né, um clínico geral para avaliar a situação dele, para ver se ele está apto a fazer atividade física. Caso ele esteja apto a fazer atividade física, ele vai me procurar. Caso seja necessário ir a um cardiologista, o cardiologista irá orientá-lo. A dança de salão para idosos, ela não trabalha uma intensidade muito elevada, né? Ela trabalha numa frequência cardíaca mediana, você trabalha em estímulos moderados, não são intensos, né? Mas dependendo do idoso, se ele é muito sedentário, o estímulo pode ser um pouco além do normal, né? Afinal de contas, o coraçãozinho dele não está batendo com tanta força, o volume de oxigênio absorvido por minuto não é tão grande. Então, tudo vai depender, né, do estímulo gerado pelo professor, do nível de condicionamento dele e dele ter recebido alta, né?
pelo médico. Muitos dos meus alunos são indicação médica. Então, ele já vem com indicação médica, né, para a prática de atividade física. Mas se o cardiologista der o ok, ele tem pressão alta, está tomando o remedinho dele em dia, o cardiologista liberou, não tem problema nenhum. E em relação à articulação, né, joelhos, quadril, coluna, ombro, a gente, quando o aluno entra, a gente faz uma pequena anamnese para saber como é que está a questão articular do aluno, para saber se ele tem uma sobrecarga articular, como é que está a questão dos meniscos dele, os ligamentos colaterais, os ligamentos cruzados, toda essa questão articular, se está preservado, se não está. Há, naturalmente, uma degeneração articular, né? Uma desidratação decorrente da idade. Como eu falei na live anterior, questão da coluna, né? Você tem uma diminuição do espaço intervertebral por uma questão de desidratação, você tem a degeneração natural. Mas se você fizer atividade física regularmente, né, você tende a diminuir esse declive, né, essa perda. E a dança de salão, ela é excelente nesse sentido, né? Perfeito. Gente, quem quiser, agora nós estamos entrando só nas perguntas, tá? Quem tiver pergunta pode colocar aí. E eu vou fazer a pergunta que não quer calar, Daniel. Estamos no período de isolamento. E aí, Exato. dançar em casa sozinho, qual a dica que você traz aí para os idosos que nesse momento não podem sair de casa, né? E aí, dança em Então, casa, como é que faz? Existem vários profissionais de educação física, né, pelo Instagram, Facebook, YouTube, divulgando seu trabalho, apresentando aulas de todo tipo de atividade. Agora, voltando a falar do Sesc novamente, né? Se você entrar no YouTube, Sesc RJ, ou se você entrar no Instagram, se você entrar no Facebook, Sesc RJ, vão ter vários vídeos, inclusive vão ter alguns vídeos meus de dança também lá, tá? Vai ter vídeo de samba, forró, soltinho, bolero, zouk, e vão ter outras atividades também, atividades de alongamento, de ginástica, atividades manuais, né? Enfim, só entrando para ver. Tem muita atividade bacana, de graça. É só você entrar lá. Não são vídeos longos. Você não fica cansado de assistir os vídeos. São dinâmicos, né? E são super tranquilos. Entra lá no Instagram, bota lá Sesc RJ ou no YouTube. O YouTube está bem organizadinho também. Sesc RJ, você vai achar lá no YouTube. Tem vários vídeos bacanas. Viu, gente? Que coisa maravilhosa. Então, quem quer dançar, já que agora, nesse momento, vocês não podem sair de casa, entrem lá no YouTube, Sesc RJ, vejam os vídeos de alongamento, de dança, que não pode acontecer, né, Daniel? É o idoso Exatamente. paralisar agora. Porque a minha preocupação, Daniel, é essa, sabe? A gente tem percebido que essa questão do isolamento, que a gente já sabe que é muito complicado para o idoso, que já traz problemas cognitivos, problemas emocionais, aí o idoso ainda fica sedentário. É uma Exatamente. coisa que a gente evita comprometimentos por conta do Covid, mas a gente essa situação pode acabar trazendo outras que se agravarem, pode trazer outros doenças para o idoso de qualquer forma. Então, se o idoso fica isolado, fica sedentário, né, não faz uma atividade física, ainda que seja em casa, não dança, enfim, vai ficar depressivo, vai ficar ansioso, vai comer mais, vai ficar obeso, né? Não vai trabalhar a questão da cognição e aí vem outras doenças, né? Então a É gente verdade. tem que se exercitar, né? É verdade. O idoso principalmente, né? Porque você estar em casa o tempo todo, você acaba realmente entrando em parafuso. Se você não tiver uma família por perto, né? Se você não procurar ocupar a mente, eu mesmo nessa época, eu estou procurando, tá fazendo os cursinhos online que o pessoal está disponibilizando de graça, o próprio Senac mesmo está disponibilizando vários cursos gratuitos, né? E ocupando a mente com o máximo de coisa. A gente está aqui fazendo live, né? Agora, daqui a pouco eu vou ali fazer um pouquinho de treino meu mesmo, comigo e tal. E é isso. Eu queria agradecer aí a presença de vários profissionais aí. O pessoal está chegando, Maurício Serrur também, que veio aí dar um oi. Aos meus alunos que lá do Sesc, família, minha irmã também está aí. Quem mais? Minha sobrinha, Sara. A Tudo bem. Lourdes, que é uma aluna muito querida, está sempre presente, está no meu coração. Minha sobrinha Tiandra também. A minha amiga Carla, excelente profissional. Nossa, tem muita gente bacana aqui, gente. Quero Obrigado agradecer pela presença de todos a vocês. todos aqui, Daniel, que fizeram perfil no Instagram para começar a acompanhar as lives, entendeu? Olha!
as Muito pessoas bacana. que estão acompanhando a gente. Quero agradecer a Maria Inês também, que vai estar com a gente quarta-feira. Ela coordena grupo de cuidadores de idosos, né? Lourdes Silva também, seja bem-vinda, Lourdes. Miranda aí, que eu acho que é sua familiar, Minha irmã, seja bem-vinda. Gente, quero agradecer demais a participação de vocês. Pedir que vocês compartilhem essa live. Quero lembrar também que a gente vai fazer o download dessa live. Vamos colocar no YouTube, vamos divulgar. Então, ajude a gente a levar essas informações para outros idosos, para outros cuidadores, porque a gente tem que fortalecer essa corrente aí, né, Daniel? é Para verdade. colocar os nossos idosos aí para se movimentar, para que esse período de isolamento social não seja um período que a gente evite Covid, mas traga outras doenças, né? A gente tem que Exato. continuar movimentando, continuar trabalhando a mente, trabalhando o emocional, trabalhando a parte física, para a gente sair dessa melhor que a gente estava, né? É verdade. Eu acho que a gente tem que procurar ocupar nossa mente, né, com atividades físicas e também com atividades que trabalhem a memorização, né, que trabalhem a questão do contato, como eu falei, não dá para ter muito contato nessa época. Mas a dança, nesse momento, dança de salão não dá, mas você pode fazer uma dança sozinha, dança coreografada, de sombra, né, que a gente chama. Então, você entrando lá no Sesc RJ, você vai encontrar essas danças e você vai poder fazê-las. Estão bem simples, não tem nenhum pré-requisito para fazer, né, como eu já havia dito. E é isso. É isso, gente. Eu quero, antes de finalizar aqui com o Daniel, eu quero dizer, não se preocupe com a minha tosse, tá? Eu tenho rinite. E a minha rua aqui, Daniel, tem obra, um tempo eu continuo em obra. Então, Ah, eu isso sei é o que é isso. tosse assim, crônica, né? Quem tem rinite fica no meio de poeira, enfim, não se preocupem, porque eu já recebi mensagem, não é Covid, tá, gente? Calma o coração. E aí eu quero agradecer, Daniel, agradecer a sua presença, dizer que eu fiquei muito feliz em fazer essa live contigo, né? Estudamos juntos aí alguns anos atrás, está aqui agora Verdade. contribuindo juntos para a saúde dos nossos idosos. Realmente, para mim, é um momento muito especial. Fica Com aqui também, certeza. quando você quiser retornar, quiser contribuir novamente com a gente, fica à vontade, que a casa está aberta Claro. para você, tá bom? Eu agradeço o convite, foi ótimo poder estar aqui vivenciando com você um momento de aprendizado também, né? Que a gente sempre aprende um com o outro, trocando ideias. E me interessa muito falar do idoso porque a idade chega para todo mundo, né? E o Brasil está envelhecendo, a gente tem que tomar um cuidado muito maior, né? Com essa faixa de idade tão maravilhosa, né? Nós temos pais, mães aí, inclusive nesse momento de tanto cuidado, né? Minha mãe está com 80 anos, a gente está com cuidado danado com ela, deslocamento, tudo não pode, máscara é para tudo, lava, tem uma higienização redobrada, né? Um cuidado redobrado com tudo. Então, acho que é isso. Agradeço o convite, Ju. Toda vez que você quiser e eu também tiver alguma ideia, a gente volta a fazer uma live novamente, tá bom? Perfeito, Daniel, muito obrigado. Gente, quem participou da live, muito obrigado, gratidão. Espero que vocês tenham usufruído do conteúdo. Depois deixe os comentários para a gente, né? Manda uma mensagem aí. Siga o perfil do professor Daniel também. Por falar nisso, Daniel, antes da gente finalizar, fala só do seu Instagram aqui, porque tem todos que não sabem clicar aqui, né, para achar. Então, Ah, fala para tá. mim do seu perfil, de que forma que os idosos podem te encontrar aí, caso Claro. queiram, né, fazer um contato. Então, gente, caso vocês queiram me adicionar no Instagram, que vai ser muito bom, porque eu vou tratar de vários assuntos lá, vocês podem colocar prof, com F mudo, ponto, Daniel Miranda, Daniel Miranda, tá? Me adiciona lá, vamos trocar ideia. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem fazer uma pergunta para mim por direct relacionada à dança. Eu sempre estou recebendo perguntas e vamos conversar, tá bom? Amanhã eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre 5 dos principais benefícios, né, da atividade física nesse momento de enclausuramento, nesse momento de quarentena. Então, mas eu não vou estar fazendo live. Eu vou gravar no HGTV, não é isso? Pois tá, IGTV. IGTV. Eu vou estar colocando no IGTV lá um videozinho breve falando dos 4 a 5 benefícios da atividade física em casa, tá? Que são, assim, que dizem o porquê da atividade física, né? Porque todo mundo sabe que a atividade física faz bem, mas por que que faz bem? A gente vai tratar disso daí, tá bom? Perfeito. Obrigado, Ju. Fica, gente. Siga o professor Daniel. Vamos aprender e vamos nos exercitar, tá bom? Então é isso, gente. Vamos finalizar a live. Gratidão mais uma vez. Lembre-se que nessa semana inteira
teremos lives às 20 horas cada dia com um profissional diferente, trazendo informações para você que é idoso, que é profissional de saúde ou que é cuidador, tá bom? Forte abraço. Dani, beijo, gente. Beijão, tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.